Oi gente, tudo bom? Eu sou a Fernanda e hoje eu vim comentar a minha prova do Enem com vocês. Vou comentar primeiro o primeiro dia, se o vídeo der certo e vocês quiserem eu comento o segundo dia também, tá? No primeiro dia de prova eu fiz as 90 questões da redação, eu realmente fiz todas, eu consegui ver a prova toda. Embora a prova do Enem venha a de linguagens primeiro, eu vou começar comentando a de humanas porque foi a em que eu tive o maior número de acertos, né? Até eu me impressionei, embora nos simulados eu viesse tendo números de acertos expressivos em humanas, eu jamais imaginei que na hora da prova mesmo eu ia conseguir acertar 40 questões das 45. Isso me ajudou muito, principalmente no SISU, porque eu me inscrevi para a UFRJ e tem peso 2 em humanas. Então, vamos lá. Começando com a questão 46, que é logo depois do tema de redação. Eu posso falar do tema de redação também, das minhas impressões da redação, se vocês quiserem em outro vídeo. Vamos lá. Eu não vou ler a prova toda, porque senão esse vídeo vai ficar com 2 horas e meia, mas eu vou dar uma visão geral e comentar. A questão 46 basicamente fala as posturas em relação à natureza. Acho que é interessante dizer que essas questões de natureza e tal conversam mais com a geografia, principalmente com a geografia ambiental. E é a minha área favorita da geografia, e por um tempo eu quis fazer licenciatura em geografia. Então, eu realmente gosto muito, eu amo geografia, e aí eu tinha mais facilidade. Então, questão 46, eu acertei. A 47 falava sobre as agressões e manifestações discriminatórias contra regiões e matrizes africanas, e isso perguntava por que isso era contra realmente uma democracia e um Estado laico, né? Então, era porque restringia a liberdade de credo, também acertei. A questão 48 falava sobre as concepções entre Estado e economia, para você identificar. Uma coisa que eu percebi nesta prova de humanas do Enem 2019 foi que foi muito mais interpretativa, sabe? Então, teve até gente que fez meme que não sabia onde terminava a linguagem, onde começava humanas, porque ela tava com muita interpretação. Não era só você saber o conceito, era você saber ligar o conceito ao que você tinha lido. E é nessa hora que uma boa interpretação de texto e uma leitura dinâmica te favorece. A questão 49 falava sobre o que o texto dizia que você tinha como dimensão fundamental da ciência moderna. E aí eu voltei no texto, aí um pássaro ou um esquilo supôs, deve haver, ele está formulando hipóteses. Então eram essas partes do texto que entregavam a resposta. A questão 50, eu também acertei. Ele falava de uma expansão territorial e perguntava do que ela tinha decorrido, então eu li o texto, interpretei, lembrei dos meus conhecimentos e fiz isso. 51 ele fala principalmente sobre o corpo exposto em revistas femininas e masculinas, e aí ele fala de estresse, de pressão, então ele está contestando os estereótipos consolidados. Então o estereótipo de que será que realmente o magro é sempre mais saudável. Na questão 52 ele fala sobre crise e empregos, né? E aí fala sobre, principalmente foi um conceito que eu consegui relacionar, o conceito de desemprego estrutural para o desemprego conjuntural, tá? Então, uma é por causa da evolução, outra é por causa realmente de crises. Então, uma você vai ter um emprego de volta depois da crise, e na outra você simplesmente perdeu, porque você não existe mais aquele emprego, já que agora uma máquina pode fazer. E para você não perder o seu emprego, você tem que ter qualificação profissional. Foi isso que eu entendi, foi assim que eu marquei a questão. Na questão 53, ele fala da questão do voto e pergunta como era. E o voto era indireto e censitário, ou seja, você elegia um representante, que o representante elegia alguém para te representar, entende? E censitário porque só a partir de tal renda podia votar. Questão 54, sobre o apelo simbólico, né, que é construir um ritmo novo, convocar todas as forças vivas da nação, e a migração interregional. Então ele fala que um apelo simbólico para todos os brasileiros ajudarem a construir essa nova capital do Brasil, e também migração interregional, porque são realmente as pessoas de diversas partes do Brasil que estão indo trabalhar. Questão 55 fala sobre a disparidade econômica, porque olha, a globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os pobres deve substituir essa globalização da exclusão e da diferença. Então fala sobre a disparidade econômica entre principalmente os países. A questão 56 fala sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai fazer a defesa dos grupos vulneráveis, né? Aí agora, a primeira questão que eu errei foi a questão 57, tá? Aí ele fala conflito entre as culturas e a sua presença em museus decorrente da... E aí eu simplesmente... Enfim, eu errei. Na hora eu não consegui captar a interpretação. Na verdade, agora, olhando, eu também não tô conseguindo. Mas é isso, eu errei a questão 57 e acontece. Na questão 58, eu fiz uma coisa que eu fazia muito, que eu fui riscando as alternativas que não poderiam ser. Então, após ler primeiro o comando e depois o texto, eu risquei as alternativas B, D e E. E aí eu fiquei entre C e A. E aí eu voltei no texto, eu vi que eles falam em hospitalidade, estavam falando sobre acolher o outro e tal, então não podia ser anular a diferença, porque ele falava de você acolher o outro, mas falava sobre você acolher os outros com as suas particularidades, então não podia ser anulação da diferença, fui na letra C. Questão 59, eu marquei justamente, direito é a técnica da coexistência humana. Então, o sentido fundamental e geral do direito, conforme foi destacado, refere-se a
Aí eu voltei, tava no próprio texto, eu tinha marcado, era só você achar, certo? E é isso. Justamente por causa disso eu falo pra vocês irem sempre no comando, pra vocês não precisarem ficar lendo e relendo o texto diversas vezes. Questão 60 fala sobre a difusão de hábitos alimentares, né? Então, fala sobre o comércio atlântico, a farinha atravessou os mares e tal. Fala a história de como a farinha chegou aos outros lugares do mundo. Então, letra A. Questão 61. Ele pergunta, os países mencionados no texto justificam sua proteção com base na seguinte característica em comum. Aí os países eram Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Então, eles perguntam por quê? Extensividade, protagonismo, investimento em tecnologia militar, desenvolvimento de energia nuclear ou disponibilidade de recursos minerais. Era por causa do protagonismo em escala regional. Questão 62 eu errei, eu não consigo lembrar por que eu errei. Não lembro a resposta certa. E é isso, mas eu marquei letra E. E não era a letra E porque aqui tá marcado que tá errado. Então, é isso. Quando eu fui corrigir a minha prova, depois eu já não lembrava mais. Eu não corrigi logo depois que a prova terminou. Então, tá aqui. A questão 63 falava, penso que não há um sujeito soberano, fundador, uma forma universal. E aí, mais uma vez, eu consegui eliminar duas alternativas. Eu eliminei A e D. 64 fala sobre como o homem vê a natureza, né? Enfim. Então, os segredos da natureza se revelam mais sobre a tortura do experimento do que sobre seu curso natural. E o texto 2, o ser humano totalmente desintegrado do todo não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Como é que a sociedade está reagindo à natureza? E a mais correta é a letra A, que quer torturar a natureza, que é, enfim, não percebe as relações de equilíbrio, é a objetificação do espaço físico. Eu fiquei em dúvida, na verdade, em E, porque ele fala formação da cosmovisão holística. Meu cérebro não ligou essas palavras na hora da prova, entendeu? E aí eu vi que a letra A fazia sentido, então eu fui na letra A. Se por acaso a letra A não fizesse sentido, eu ia marcar a letra E, porque mesmo não sabendo, eu sabia que nenhuma das outras podia ser, então não ia ser chute, ia ser um chute meio racional, vai. A questão 65 eu também errei, então foi isso, não vou lembrar. Foi sobre a Hannah Arendt, inclusive, gosto muito da Hannah Arendt. A questão 66 foi, assim, uma das questões, na minha opinião, mais bonitas da prova, que eu gosto muito desse tipo de questão, que fala sobre, na verdade, na imagem, tem o mundo todo junto, né? Como se fosse a Pangeia, na verdade, né? Antes de ter a divisão pelas placas tectônicas. E ele pergunta o que teria que acontecer para que realmente a Pangeia estivesse até hoje, todo mundo junto, né? Aí fala que é justamente sobre a estrutura geológica, porque a Pangeia, na verdade, se separou por causa das placas tectônicas. Questão 67 fala sobre, no texto de espaço descrito, os características pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e aí eu marquei a última frase, na verdade. É ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças e que é guarnecido por torres. Então, ele fala justamente sobre os elementos arquitetônicos de proteção. Foi nessa partezinha que estava a resposta. Então, eu acho que vocês conseguem perceber, pelo padrão, que você consegue no texto, na maior parte das vezes, ver a resposta. Você só tem que localizar. E como é que a gente aprende a localizar isso? Fazendo muitas questões. Eu fiz muitas. Gente, eu fiz cerca de 50 mil questões no ano de vestibular. Eu fiz todas as provas antigas, eu aprendi a ver como era uma prova estilo Enem. Então, isso me ajudou a pegar a malícia das questões. A questão 68 fala sobre a tática adotada pela Inglaterra no século XVI, conforme citado no texto, foi meio encontrado para... Aí falava sobre a ocasião fez o ladrão, sobre piratas e tal. Então, era uma forma que eles tinham de conquistar as riquezas do território americano. Ele não fala isso, mas o que acontece? Para acertar essa questão, você tinha que saber que quando o novo continente foi descoberto, ou seja, a América, onde nós estamos, né? A Inglaterra não fazia parte do Tratado de Tordesilhas. E aí ele fala justamente que a pirataria era uma coisa deles conseguirem roubar tropas que levavam ouro do Peru pro Panamá e tal. Justamente ele não fazia parte do Tratado de Tordesilhas e esses piratas ajudavam a conquistar as riquezas do território americano. Então, tá aí a resposta. Eu fiz esse link na hora da prova. Aí a questão 69, mais uma daquelas que você tem a resposta no texto. Então, tá escrito, parcerias inéditas no trato da questão. E aí eles perguntam, a estratégia defendida no texto para reduzir o problema social apontado consiste em articular os órgãos públicos. Então, tava lá a resposta. Questão 70. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos não é alto. Então, é o que a gente chama de bônus demográfico ou janela demográfica. Então, esse bônus demográfico é quando o pessoal ainda não tá velho, mas não tá tendo muito filho. Então, você consegue ter muito jovem. Se você tem um bônus demográfico, é porque você tem muito jovem, você tem a PEA, que é a população economicamente ativa, produz a renda. É quem paga os impostos, por exemplo, para educação básica, né?
mas também é quem paga a aposentadoria de quem está aposentado já. Eles perguntam qual é a ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico. C, qualificação de mão de obra. Vocês têm jovens mais qualificados, trabalhando mais, e assim sim você consegue fazer uma economia crescer. Questão 71, fala sobre a cidade no Alasca, que passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Acontece por causa da latitude, que faz com que os raios solares não cheguem nessa parte. Lembrando, a latitude é em relação ao Equador, tá? E a longitude é em relação a Greenwich, ok? A questão 72 fala sobre a fome, que não é um problema técnico, porque ela não se deve à falta de alimentos, isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la, que é a alternativa B, padrão de distribuição de renda, né? Então fala, não falta alimento, falta a distribuição realmente disso. Então, a distribuição de renda porque as pessoas não conseguem comprar alimento. A questão 73, eu até marquei que eu fiquei em dúvida, mas fala sobre a pegada ecológica gigante que deixamos e tal. A questão 74 foi a que mais me deu raiva das que eu errei. Porque o que acontece? Fala sobre o satélite para ver o GPS e tal, gerar imagem, né, do que tá acontecendo. E tinha na letra A, albedo. Gente, o que é albedo? Entendeu? Eu olhei, meu Deus, o que é albedo? Eu não sabia. E aí eu não marquei. Mas albedo, depois eu fui descobrir que é o índice de reflexão. Então, o que acontece? Cada corpo físico tem uma reflexão. Se eu jogar uma luz nesta caneta ou nesta aqui, elas formam imagens diferentes, entende? Elas refletem de forma diferente e é assim que o satélite consegue gerar imagem. Mas eu não sabia isso na hora da prova e não podia consultar o Google na hora da prova, obviamente. Só que era um termo que eu não sabia, porque eu tive raiva. Porque depois do segundo dia do Enem, eu tive aula no colégio de geografia, tava conciliando, né, o vestibular com o terceiro ano do ensino médio, eu passei direto do ensino médio pra faculdade. E aí a pessoa fala, acredito que vocês não tiveram grande problema com essa questão porque eu dei esse assunto. Eu não lembro muita coisa do meu último ano de escola, não. Porque eu foquei muito no cursinho. Eu passei muito bem no terceiro ano do ensino médio, tá? Então, eu passei praticamente o terceiro bimestre, eu abri mão de prova de ponto extra no quarto bimestre, porque eu preferi ficar em casa descansando, ou estudando outra coisa, enfim. Ele disse que tinha dado o assunto, eu não tinha prestado atenção nessa aula, enfim. Aí eu olhei, bom, podia ter acertado esta questão. Fiquei com uma raivinha básica, mas eu vi que muita gente na internet também não tinha entendido que era albedo. Eu sempre olho o que estão comentando da prova do Enem, né? E a outra coisa que me conformou foi que eu pensei, bom, se eu tivesse prestado atenção em todas as aulas do ensino médio, e aí eu poderia ter acertado essa. Mas aí eu teria errado, sei lá, 10 das 40 que eu acertei, sabe? Então, passei do mesmo jeito, depois a raiva passou, fiquei chateada, mas acontece, sabe? Eu tive aula, podia ter aprendido, não vi, tudo bem, mas acabou que não fez diferença. Questão 75 eu também errei, então depois eu vou voltar pra vocês só falando as questões que eu errei, tá? De humanas. A questão 76, ele falava principalmente dos extermínios de abelhas pela intoxicação por agrotóxicos. Eu não estava entendendo o que a questão queria. E aí perguntava, qual a solução para o problema apresentado garante produtividade na agricultura moderna? Aí eu fui, vi o comando, né, e mudei. Eu fui lá e escrevi, o que podemos fazer para não matar as abelhas? E foi assim que o meu cérebro entendeu. Utilização da técnica de controle biológico. Questão 77 falava sobre Maquiavel e a inovação da teoria política, que tinha distinção entre a idealidade e a efetividade da moral. Não lembro como fiz isso, gente. Questão 78 fala sobre o SUS, que tem como pilares, né, o universalismo e o igualitarismo. Isso foi uma aula de redação que me salvou. Eu tive aula de redação sobre o eixo da saúde. E aí, falaram do SUS, eu lembrei disso do SUS e eu marquei. A letra 79 até que marcado que eu fiquei em dúvida entre A e B, mas eu marquei A, ainda bem porque eu acertei. A questão 80 fala sobre os quilombolas, e aí falando sobre artesanato local e tal. Então falava sobre a inserção dos quilombolas na economia regional. A questão 71, eu lembro que eu também fiquei um tempão olhando, mas eu descartei logo de cara, D e E. E aí fala sobre uma arte de rua criada para as ruas, marcadas antes de tudo pela vida cotidiana, seus conflitos, suas possibilidades que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. E aí na fonte tinha os limites da inversão, a heterotopia. Eu marquei esse hétero, quer dizer que não era padronização, então eu também risquei a letra C, né? E aí a gente fica com A e B, mas fala sobre a apropriação dos espaços públicos mais especificamente. Eu fiquei na questão 82 por muito tempo. Foi uma das questões que eu deixei pro final, sabe? Que eu já tinha garantido, acho que eu tinha. E eu ficava lendo, e eu relia. Era uma interpretação muito louca. Eu estudei bem Kant, porque Kant sempre cai, mas o meu cérebro não tava mais conectando. E aí eu consegui fazer e tal, marquei letra E, acertei. A questão 83 fala que variava muito a proporção dos cidadãos em uma sociedade antiga, né, uma cidade-estado.
E aí perguntava qual era o critério para participação política, era o controle da terra. A questão 84 falava sobre a revolta da vacina, essa foi a questão que mais me deixou em dúvida. Eu achei uma questão mal formulada, inclusive. Acertei. O que acontece? A revolta da vacina aconteceu numa época que a população já estava revoltada com o governo. Estão fazendo reforma urbana, então derrubaram cortiços e tal. Mas qual é o problema dessa questão? Entre letra C e letra D. Que a letra C fala sobre reformas urbanas e a letra D sobre o arbítrio governamental. Acaba que é contra as reformas urbanas também, porque você está demolindo as casas das pessoas que agora não sabem para onde ir. As pessoas não estão entendendo a necessidade da vacina para todo mundo. Não é só a vacina que deixa a pessoa com raiva, mas você vai lá, enfia a vacina na perna da pessoa, no braço da pessoa, ela não entende o que está acontecendo, um sintoma depois, uma dor, enfim. E aí eles estão revoltados também com a reforma urbana. A alternativa C não deixa de estar certa. No entanto, por trás disso tudo, a gente tem o arbítrio governamental. Então, é muito mais isso. Eles estão revoltados, sim, com as reformas urbanas, mas também com o arbítrio governamental. Então, com as duas coisas. Eu achei a questão muito mal formulada, porque tem duas respostas certas, na minha opinião. Marquei a letra D, porque é o que está por trás disso tudo. Então, é isso. A questão 85 fala sobre escravidão. E fala sobre atividade econômica, que era a extração de metais preciosos. A questão 86 fala de uma revolta também, que foi contra a expropriação das terras comunais. A questão 87 fala sobre que nas revoltas eram proibidos as mulheres se alistarem, mas uma mulher vai escondida. E aí isso evidencia, eu acho que tem como você conseguir ficar em dúvida entre duas, né, principalmente, entre A e B. Você fica em dúvida entre a rigidez hierárquica da estrutura social e a inserção feminina dos ofícios militares. Mas o fato de ela estar inserida lá não se deve ao fato de eles aceitarem mulheres, ela estava escondida. Então, não tem inserção feminina, é a rigidez hierárquica. Então, apenas os homens eram os fortes e podiam lutar. Questão 88, sobre a concentração econômica, porque, por exemplo, o suco de laranja que a gente toma hoje, a laranja é nossa, daqui do Brasil. A gente manda para os Estados Unidos, eles fazem a caixinha todo bonitinho e tal. E aí, de lá, a gente compra pelo dobro do preço, pelo triplo, às vezes até 10 vezes o preço, sabe? Então, fala sobre a concentração econômica. Embora a produção seja, hoje em dia, distribuída no modelo que a gente vive, a renda não é distribuída, é concentrada. Então, os caras que ganham mais continuam sendo os caras que têm mais tecnologia. A questão 89 fala sobre os desertos que tem daqui numa área latitudinal, mas sofre uma interrupção aqui no Brasil, né? Que a gente não tem deserto. Por que a gente não tem deserto? Aí fala pela umidade das áreas florestais, principalmente a Amazônia e a Mata Atlântica. A questão 90, a parte que entregava a resposta era: isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para o qual ela foi dada? Aí fala sobre a insuficiência da autonomia moral. É isso, gente. Acho que essa foi a prova de humanas. Eu achei uma prova cansativa quando eu fiz. Achei ela muito interpretativa, como eu falei pra vocês. Mas, no geral, foi uma prova boa. Eu disse que eu ia dizer quais questões eu errei, então vou abrir aqui pra vocês. Eu errei as questões 57, 62, 65, 74 e 75. Foram essas questões que eu errei. É isso, gente. Espero que esse comentário da prova tenha matado um pouquinho a curiosidade de vocês, porque eu vivo falando dessa prova de humanas que eu achei o meu número de acertos bem alto. Eu fiquei muito feliz com ele. E é isso. Beijo. Tchau.